Compartilhar com você um salmo muito conhecido. Quero que você abra o seu coração, todos que estão nos acompanhando aí, Facebook, Instagram, e algo que é poderoso, né? Muitas igrejas entrando em live agora, culto online, como eu falei, né? Talvez hoje seja o dia nacional aí, que as igrejas, a maioria das igrejas estão nessa live pregando o Evangelho. Aleluia. Querido, Salmo 133, o tema da minha palavra nessa noite é: onde a bênção do Senhor é ordenada. Onde a bênção do Senhor é ordenada. O Salmo 133 é um salmo muito conhecido, ok? Dos irmãos, e eu quero nessa noite, nessa hora, ler esse salmo de apenas 3 versículos. 3 versículos, se você pode abrir a sua Bíblia, ou se der acompanhar aqui no nosso telão. A Bíblia diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Senhor, aguça os nossos ouvidos espirituais nessa hora, para receber a Tua palavra, que ela encontre lugar em cada coração e traga transformação em nome de Jesus. Irmãos, esse salmo, ele é um dos salmos chamados de romagem na Bíblia. É um salmo de romagem que a autoria, ela também é atribuída, na verdade, a Davi. Porque veja, 3 vezes ao ano, os judeus eles saíam de diversas localidades de Canaã, ok? E se dirigiam para o centro único de adoração, que naquele tempo estava em Jerusalém, edificada sobre o Monte Sião, né? A cidade de Jerusalém, o templo era edificado sobre o Monte Sião. Então, enquanto eles viajavam, eles peregrinavam, não é, para Jerusalém, para fazer seus sacrifícios, as suas ofertas, rever irmãos também, ser instruídos na lei, eles iam cantando esses salmos, eles iam declarando esses salmos que serviam para alegrar, que serviam para encorajar e que serviam também para expressar os seus sentimentos de dependência de Deus. Veja, os historiadores eles afirmam que esse salmo ele foi composto por Davi depois que Davi assumiu o trono, o governo total de Israel, ok? Depois que o povo de Israel entrou na terra prometida, debaixo da liderança de Josué, a terra ela foi dividida em 12 tribos. Você conhece o texto bíblico, a palavra de Deus, ok? E essas 12 tribos, elas tinham juízes que governavam sobre uma parte de Israel e outros juízes sobre outra parte de Israel. Então o que acontecia naquele tempo? Acontecia muita confusão, muita contenda, muita controvérsia, sabe? A regra que havia naquela época era que cada um fazia o que bem achava, o que cada um fazia o que quisesse, ok? Fizesse diante dos seus olhos. Agora veja, eles não tinham, irmãos, um lugar para adorar a Deus. Cada tribo tinha o seu próprio santuário, o seu próprio local de reunir, de adorar o Senhor, ok? Até que um dia os israelitas se cansam disso. E eles chegam para Samuel e dizem assim: nós queremos um rei. E Deus deu um rei a ele. Você conhece a história? Deus deu um rei, Saul. Então Saul ele foi o primeiro dos reis de Israel. E debaixo de Saul as tribos vieram juntos. Só que Saul não foi um bom rei. E conflitos internos continuaram a acontecer. Com a morte de Saul, você sabe, ok? Houve uma guerra civil entre as tribos, e a tribo de Judá, ela escolheu Davi para ser o seu rei sobre ela, ok? E as outras tribos, elas ficaram sob o governo de Isbosete, que era um descendente de Saul, para governar. Depois de um conflito também sangrento que durou muitos anos, finalmente a tribo de Judá vence e as outras tribos se juntam a Judá, e naquele tempo Davi ele se torna o rei de todo Israel, tanto do reino do norte quanto do reino do sul.
Então, querido, foi nessa ocasião, foi nessa circunstância que o Salmo 133 foi escrito. E para comemorar aquela unidade que finalmente havia chegado, Davi, ele declara essa canção. E quais as lições nós podemos tirar desse salmo para nós hoje? Quais as lições? Em primeiro lugar, querido, a bênção do Senhor, ela é ordenada onde existe verdadeira unidade. A bênção do Senhor, ela é ordenada onde existe verdadeira unidade. No verso 1 desse salmo, Davi expressa a alegria dele nesse ajuntamento. Ele diz, Salmo 133, verso 1, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é precioso, como é bom. E você sabe, bom é um atributo divino, querido. Davi diz, é bom e agradável os irmãos estarem juntos. Agora é importante você saber aqui, que os irmãos aqui são os irmãos judeus de todas as tribos que estavam unificadas ali. Essa união aqui é exatamente isso que nós acabamos de descrever, a união política. Eles tinham apenas um rei agora, eles tinham apenas um governante, e não juízes espalhados, onde cada um podia fazer o que bem entendesse, mas o único que dava unidade e identidade à nação de Israel. Irmão, receba no seu espírito que eu vou falar algo nessa hora. Nenhuma estrutura funciona com duas cabeças, está me ouvindo? Nenhuma estrutura funciona com duas cabeças. O período que Israel mais sofreu foi o período que o reino estava dividido, reino do norte, reino do sul. Isso trouxe muito prejuízo a Israel. Então ouça, nós não podemos ter uma mula sem cabeça, mas também não podemos ter um bicho de duas cabeças, querido. Para haver unidade, tem que haver uma única liderança estabelecida e reconhecida pelos demais. Tem que ter alguém que dê a palavra final, querido. Tem que ter alguém cuja autoridade seja reconhecida pelos demais. E a igreja é assim, o corpo de Cristo é assim, você sabe. Cristo é o cabeça do corpo e Cristo estabeleceu líderes, Cristo estabeleceu pastores, e nós temos que nos sujeitar e nos submeter a eles. Segundo, também essa união que ele diz aqui, quão bom e agradável, se referia ao fato de não haver mais guerra. Eles podiam agora viver um tempo de paz. Meu irmão, um israelita da tribo de Manassés, agora ele podia ter paz. Um israelita lá da tribo de Zebulon, olha como isso é precioso. Então era um momento de grande prosperidade e alegria. E isso fez Davi se referir ao como é bom e agradável estarem juntos os irmãos. Espero que você esteja entendendo essa palavra nessa hora. Mas, terceiro, ele diz também que especialmente o Salmo está falando daquela união espiritual que agora havia entre as 12 tribos. Veja, eles estavam unidos como povo único de Deus para adorar o mesmo Deus e não mais deuses como Baal, como Astarote, como os Balaíns, aqueles outros deuses pagãos, que eram muito comuns serem adorados no tempo dos juízes. Agora somente Deus era o Deus de Israel, o seu culto era celebrado em Jerusalém, onde o tabernáculo, a arca da aliança, as leis de Deus, os sacrifícios, os sacerdotes estavam. Era um único lugar. Então Davi, ele expressa o seguinte: como é bom e agradável estarem juntos, viverem unidos, irmãos. Irmãos, que coisa boa quando há paz, que coisa boa quando há alegria. Você sabe, na sua cidade aí, no bairro onde você mora, onde você está, nós temos presenciado pessoas, verdadeiro pânico, medo. Aonde eu moro, onde eu vi o supermercado ao lado, assim, pela primeira vez, estacionamento lotado, cheio. E eu hoje estive lá, perguntei ao segurança o que aconteceu aqui ontem. Ele disse pessoas com medo de ficar sem comida. E aí, sabe, quase que esvaziaram a prateleira. É muito ruim, irmãos, tempo de ansiedade, de preocupação, muito ruim. Aí nesse dia, nesse tempo, nessa ocasião que Israel se une, Davi diz: ó como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Que coisa boa quando há alegria, irmão. Que coisa boa quando há prosperidade.
essa convivência pacífica que havia debaixo do reino de Davi, pela providência de Deus. E para explicar essa união, Davi escolheu duas figuras para demonstrar como ela era boa e agradável. E eu entro no segundo ponto. A bênção do Senhor, ela é ordenada em forma de unção. Se você pode falar isso aí onde você está, a bênção do Senhor, ela é ordenada em forma de unção. Se não, vejamos o versículo 2, diz assim: é como óleo, veja, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então, ao fazer essa comparação da unidade com o óleo, Davi, ele pode ter tido algumas ideias em sua mente. Quais ideias é essa, pastor? Vamos lá. A união, ela é preciosa como óleo. A união, ela é preciosa como óleo. Esse óleo, ele era um óleo que era confeccionado de acordo com uma receita que Deus havia dado a Moisés. Ninguém mais, irmão, poderia fazer esse óleo a não ser os sacerdotes. Você sabe que a tribo de Levi, o sacerdócio, era a única que servia no tabernáculo, era a única que servia no templo. Então todo o serviço da casa do Senhor era feito pelos sacerdotes. E esse óleo que eles faziam era composto pelo azeite mais fino de oliva e 4 especiarias extremamente caras e raras. Então você veja que era um óleo diferenciado. Aquele óleo, ele era precioso, ele era caro. E a união entre o povo de Deus é algo tão precioso, irmãos, mas também ao mesmo tempo é algo caro. Você sabe, eu já ouvi uma frase que dizia o seguinte: andar junto é morte. Para andar junto, você precisa em alguns momentos morrer, né? Você precisa negar o seu eu, dar o braço a torcer, mas andar sozinho é suicídio. Então andar junto muitas vezes é morte, você tem que morrer, se anular, mas andar sozinho é suicídio. Infelizmente algumas pessoas hoje preferem andar sozinhas. Talvez sozinho ou sozinha você pode ir até mais rápido, mas junto você pode ir mais longe. Eu já fiz a minha decisão, eu decidi caminhar junto porque eu quero ir mais longe. É algo caro a unidade, irmãos, para nós. Não é uma coisa tão comum. Por isso a união, a unidade, ela deve ser valorizada e buscada como aquele óleo tão precioso. Há de se pagar um preço para manter a unidade. Não tenha dúvida disso. Não vou enganar você. Para manter a unidade, nós temos que pagar algum preço. E às vezes o preço é abrir mão do ego, é abrir mão da justiça própria, é abrir mão dos seus próprios conceitos, é você tomar a cruz e se submeter. Davi também compara a união, né? A união, ela é agradável como perfume exalado pelo óleo. Coisa maravilhosa, porque aquele óleo que os sacerdotes produziam, irmãos, ele era perfumado, era um aroma super agradável. E é gostoso quando a gente cheira um bom perfume, sabe? E dá prazer na gente. Quando, por exemplo, você chega num ambiente, está perfumado, está aromatizado. Imagina, aquele óleo que era preparado, ele era um óleo perfumado. E quando ele era derramado, o que acontecia, pastor? O cheiro se alastrava. Imagina um vidro de perfume. Você lembra daquela passagem onde Jesus estava na casa de Simão e aquela mulher entra, quebra o vaso de alabastro, perfume caro, ela quebra aos pés do Senhor, e o perfume exala toda a casa. Simão diz: podia vender aos pobres, mas Jesus falou: olha, que essa mulher está fazendo aqui, vai ser lembrado no mundo todo. E olha nós aqui falando dela. Quando o óleo é derramado, o perfume exala, irmãos. Todo mundo, quando o óleo era derramado, sabe, colocar no tabernáculo, todo mundo podia sentir o cheiro daquele óleo sendo derramado, particularmente porque ele era derramado em abundância. Deixa eu te falar algo nessa noite. Quando há unidade na equipe, você que tem uma célula, você que participa de uma célula, de um discipulado, você que participa de uma equipe, quando há unidade na equipe, as pessoas se sentem confortáveis em estar juntos. Deixa eu te falar algo, avalie se há prazer mútuo quando a equipe se reúne.
Avalie se há prazer mútuo quando a célula, quando os discipulados se reúnem. Se há ambiente de espontaneidade, porque ambiente pesado é sinal de que a fragrância não está boa. Se o ambiente está pesado, a fragrância não está boa. Irmão, deixa eu te falar algo. Onde há unidade, o ambiente fica perfumado. Onde há divisão, um mau odor que exala. Eu espero que você esteja entendendo essa noite. Deixa eu te falar algo. O perfume que agrada ao Pai é ver os filhos unidos em casa, na célula, no prédio da igreja. Por isso que eu vou te falar. Por isso que o diabo tenta o tempo todo atacar a nossa unidade, semeando discórdia em nossos corações, irmãos. Porque ele sabe, quando nós estamos juntos, o perfume de Cristo exala. Quando nós estamos juntos como igreja, juntos nessa hora, mesmo online, querido, mesmo online, o perfume de Deus, ele exala. Preserva a unidade, meu irmão. Onde a bênção do Senhor é ordenada, é onde o óleo é derramado. Mas Davi continua falando, a unção manifesta a unção em todo o corpo. A unção manifesta em todo o corpo. Talvez Davi ele tenha tido em mente outro ponto que faz mais sentido quando a gente olha o texto. A Bíblia diz que o óleo era derramado na cabeça e vinha descendo pelo rosto de Arão, passava pela barba e descia pelas vestes. E a orla que ele se refere aqui, a gente sempre pensa que é a gola, não é? Já vi algumas pessoas ministrarem e falar, porque desce aqui na gola. Não. Era a bainha da túnica, era a orla inferior. Então veja, assim como o óleo começa aqui na cabeça, passava por todo o corpo do sacerdote e até o final das suas vestes, a união, ela trazia todas as tribos juntas. Então, eu penso que esse é o ponto de comparação. Ou seja, Arão, ele era representante de Deus diante do povo e do povo diante de Deus. Então, preste atenção, irmão. O óleo era derramado de maneira abundante sobre a sua cabeça numa cerimônia pública, assim que era feito. O sacerdote, ele era coberto da cabeça aos pés de óleo, ele era ungido. Pastor, o que quer dizer isso? Qual é a ideia principal aqui, pastor? Meu irmão, a ideia principal aqui é o fato dele escorrer por todo o corpo. O mesmo óleo que toca a cabeça deve chegar até os pés, com a mesma essência, com o mesmo aroma, com a mesma consistência. Deixa eu te falar algo nessa noite, hoje, nesse exato momento, várias igrejas, videiras, vinhas, elas estão reunidas numa live, células juntas, reunidas. Então, se estamos andando em unidade, deixa eu te falar algo, a mesma unção que desce sobre Goiânia, a mesma unção que desce sobre a cabeça do pastor Aloysio, ela tem que alcançar a menor congregação da videira, da vinha, espalhada em todo o mundo, em todo o Brasil, meu irmão. Todos é a mesma unção. Quando você anda em unidade, não importa qual parte do corpo você representa, você é participante da mesma unção. Deixa eu te falar algo nessa hora, você é participante da mesma unção. Você sabe, o pastor Aloysio, ele tem abençoado as nossas vidas, tem sido um grande homem de Deus, tem ministrado a palavra da graça do Senhor, tem inspirado as nossas vidas, tem discipulado pastores, tem nos discipulado. E essa unção que está sobre a vida do nosso pastor, irmãos, está sobre a vida do conselho apostólico, essa unção está sobre a sua vida e agora que você está sobre nós, está sobre cada uma das nossas células, meu irmão. Então nós temos que ficar inquietos no fato de que pessoas convivem conosco por muito tempo e não têm a mesma unção. Tem algo errado. Então, checa o seu coração e começa a orar ao Senhor. Senhor, essa mesma unção está sobre mim, seja aqui no Maranhão, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, Goiânia, no mundo todo, irmãos. É uma unção que o Senhor liberou para nós. Precisamos ter o mesmo coração. E se essa unção não está chegando aí, algo que nós precisamos checar, ok? Se elas estiverem em unidade espiritual, em pouco tempo, nós vamos estar falando a mesma coisa. Sempre vamos falar a mesma linguagem. Vamos ter sempre o mesmo nível de revelação. Vamos sempre estar usufruindo da mesma unção. Davi disse, como é bom e agradável estarmos juntos. Davi também compara, é como o óleo
precioso. Imagina agora aí o perfume mais caro, o perfume mais caro que existe. Imagina agora, meu irmão, pensa nesse perfume. Pois é, Davi comparou essa unção, é como óleo precioso. Davi comparou a unidade a isso. Eu quero desafiar você nesses dias em que nós estamos seguindo orientações dos nossos governos, a você permanecer em casa. Mas, meu irmão, não faça desse momento da sua casa apenas umas férias, né? Não vai gastar todo o seu tempo vendo Netflix, não vai gastar todo o seu tempo vendo essas notícias de jornais. Não, aproveite esse tempo para reunir a sua família, reunir a célula. Aproveite esse tempo para você colocar aquela leitura que você parou, sim, aquele livro lá que você parou. Aproveita, pega esse livro, conclua. Você pode também colocar em dia a sua leitura bíblica. Você pode fazer uma jornada de oração. Pastor, é proibido então ver Netflix? É proibido então descansar de tarde? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que a Netflix, é que o Facebook, né, o Instagram, o WhatsApp, nada disso, nada, televisão, isso não pode tomar todo o tempo nesse momento do que você está na presença de Deus. Porque algumas pessoas, elas dizem: não, eu não tenho tempo, né? Eu trabalho muito, tenho a faculdade e tal para fazer as coisas. Pois é, Deus agora te deu um tempo que você ficar em casa, pausa no seu trabalho, para você poder dedicar mais ao Senhor, mais tempo. Amém, queridos? Em terceiro lugar, a bênção do Senhor é ordenada apesar da distância geográfica. Eu estou aqui nessa hora ministrando para você. Você está aí na sua casa, né, ou no carro, ou junto com a sua célula, enfim, onde você estiver. Deixa eu te falar, a bênção do Senhor é ordenada apesar da distância geográfica. É algo poderoso aqui nesse texto que Davi diz. Ele diz assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Veja, Davi, ele compara aqui, ele coloca no texto o monte Hermon e o monte Sião. Ele fala de Sião. Então deixa eu te falar, o Hermon, ele é o monte mais alto que tem no norte de Jerusalém. O pico dele permanece coberto de neve a maior parte do ano. Acredite em mim, já estive lá, pude contemplar isso. O pico dele permanece com neve a maior parte do ano. Ele fica hoje onde é a Síria, né? Ele pode ser visto a quilômetros de distância. Por isso que eu disse para você, é no pé do Hermon, e no pé lá do Monte Hermon tem alguns alagados, tem alguns lagos. Então veja, quando o sol bate, aqueles alagados eles evaporam, formando um orvalho e uma névoa grossa, rica, que cai sobre o Monte Hermon. Sobre o Monte Hermon. Aí você pode estar perguntando: e Sião, pastor? O problema, irmão, é que Sião está a quilômetros de distância do Monte Hermon. Olha que coisa interessante. O Hermon está ao norte. O Hermon está ao norte e Sião está ao sul. Então, como assim o orvalho de Hermon cai sobre o Monte Sião, pastor? Como assim? A ideia aqui do orvalho, irmãos, é o fato de que o mesmo orvalho que caía lá no Monte Hermon, no norte, era trazido pelo vento e caía sobre os montes de Sião, unindo as duas montanhas. Então deixa eu te falar, o mesmo orvalho, duas montanhas completamente diferentes. O que eu quero dizer para você nessa noite que está me ouvindo? Não importa o quão geograficamente distante nós estejamos, se houver unidade de espírito, diga aí onde você está, unidade de espírito. A mesma névoa que cai aqui, cai ali e vai cair acolá. Aleluia! Lá no Monte Hermon, lá em cima do norte, caía no Monte Sião. O mesmo orvalho que desce sobre o Hermon, desce sobre o Monte Sião. A mesma graça, a mesma revelação, a mesma visão está sobre todos os que andam em unidade. Irmãos, uma das coisas que o diabo tenta fazer é quebrar a unidade, querido. Você pode ver quando alguém está desanimado, a primeira coisa que ele faz: eu vou ficar em casa, eu não vou não. Acredite nisso, acredite.
a unidade é do Senhor. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Há uma unção liberada sobre nós, querido. Há uma unção. Não é vírus que vai nos parar, não é a crise que vai nos parar. Você sabe, quando o povo de Israel estava no Egito, quanto mais Faraó aumentava a carga, mais o povo crescia. Quanto mais pressão, o povo de Deus é assim, meu irmão. Quanto mais pressão, quanto mais tribulação, mais o povo cresce. Então deixa eu te falar, há uma unção liberada sobre nós. Não tem como você se tornar participante dessa unção, a menos que você esteja espiritualmente unido. Então o orvalho do irmão é abundante. O vento pode levar até onde você está, mas você precisa alinhar a sua vida para andar em plena unidade espiritual. Decida no seu coração nesses dias, meu irmão, mesmo na sua casa, mesmo em isolamento social, mesmo nesse tempo, decida estar conectado com a igreja, com a célula, com o seu líder, com o seu pastor, não é? Manda mensagem, pergunta, né? Ouça as pregações, leia o suprimento, esteja conectado. Então, as duas figuras que Davi usa aqui, a união é como o óleo que corre sobre o sacerdote, ok? É como o orvalho que fecunda 2 montes distantes. Mas é assim a nossa unidade também. E os israelitas compreenderiam isso facilmente. Essa comparação, o israelita ia compreender. Primeiro, eles estavam acostumados com os ritos sacerdotais e sabiam como o sacerdote era ungido. E também estavam familiarizados com a geografia da Palestina e sabiam exatamente o que Davi queria dizer. Isso me introduz no quarto e último ponto dessa palavra dessa noite. Eu quero dizer para você, a bênção do Senhor é ordenada sobre a igreja. O resultado dessa união, ela está no versículo 3. A palavra de Deus diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali nos montes Sião, de onde estava Jerusalém, o tabernáculo, a igreja do Senhor no Antigo Testamento, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deixa eu te falar algo. Você sabe, Sião era o lugar do santuário. Para lá subiam todas as tribos de Israel unificadas. Era um símbolo da união espiritual do povo de Deus, e era ali que Deus ordenava a sua bênção. Então, ali, quando o povo estava reunido, unido, quando o povo em consenso buscava Deus com uma só alma, um só desejo, um só propósito. O salmista está dizendo que quando o povo está unido, ali, no mesmo propósito, com o mesmo coração, 2 coisas são liberadas. Receba isso no seu espírito. Quando o povo de Deus está reunido, independente da geografia, com o mesmo coração, com o mesmo pensamento, 2 coisas acontecem: a vida e a bênção. A vida e a bênção. A união, ela é a base da bênção. Se não há união, se não há comunhão, se não há unidade, Deus não ordena a vida e a bênção para sempre. Não há como Deus fazer. Porque onde há discórdia, irmãos, onde há descontentamento, dissensão, onde há divisão, inimizade, intriga e separação, acredite em mim, o Espírito de Deus é entristecido. O Espírito de Deus não age. O óleo e o orvalho, eles não descem. Aonde há divisão, aonde há discórdia. Mas deixa eu te falar algo. Ali onde o povo de Deus está unido, mas aonde o povo de Deus se reúne, Deus ordena a sua vida e a bênção para sempre. Observe que se uma igreja tem bênção e tem orvalho, a expressão de unidade é muito forte. Se a igreja ela tem bênção e tem orvalho, a expressão da unidade ela é muito forte. Durante o reinado de Davi e Salomão, os irmãos viveram unidos. As tribos estavam unidas como um. O povo prosperou, cresceu, mas depois que Salomão e Davi eles morrem, o reino ele é dividido novamente. Os filhos de Salomão brigam entre si, e o reino do norte separou com a maioria das tribos, estabeleceu um novo santuário, uma nova capital, a cidade de Samaria, ou Samária. E esse reino do norte rapidamente entrou em declínio. Agora não tinha mais Davi para guiá-los, não tinha Salomão. Eles adoravam outros deuses, construíram bezerros de ouro, colocaram no santuário.
na cidade de Samaria e disseram: eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. E o povo novamente abandona Deus e começa a seguir o bezerro em Samaria. E aí começou a guerra do reino do norte com o reino do sul. O reino do sul ficou com seus descendentes de Davi, continuaram em Jerusalém como capital. A idolatria novamente começa a voltar, leva embora todo aquele ensinamento. A idolatria começou a voltar. De vez em quando tinha um filho de Davi que se sentava no trono, promovia uma limpeza, uma reforma, um avivamento, e o povo voltava para Deus. Mas aquele rei morria, voltava a idolatria, e aí a guerra começou entre eles, até que Deus mandou o juiz entre eles. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios, sob o reinado de Senaqueribe, que invadiu aquela região, matando os judeus. Os que não foram mortos foram levados e dispersos pela terra. Aí veja, por amor a Davi, Deus ainda segurou o reino do sul. Mas finalmente vieram os babilônios e levaram embora os judeus como cativo para a Babilônia. Eu estou falando toda essa história que você deve conhecer. Por que você está falando isso, pastor? Irmão, agora veja o que diz o Salmo de Davi. Porque ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Mas em não havendo mais unidade, não havendo mais união, vem guerra, vem perda, tristeza e morte. Como a história de Israel tão claramente nos ensina. Deixa eu te falar algo. É nessa época que os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Osés começaram a falar do reino messiânico. Eu já estou concluindo, quero que você aguce o seu ouvido espiritual. Foi nesse período que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Osés começaram a falar do reino messiânico. Eles profetizaram que o Messias haveria de vir para a nação de Israel, e que ele haveria novamente de unificar as 12 tribos, que outra vez o reino do norte e o reino do sul, eles seriam um só, e que esse Messias seria um dos descendentes de Davi. Aí os profetas todos começaram a falar da esperança messiânica, que era a vinda do filho de Davi, que haveria de reunir os judeus de todas as partes, sabe, de norte e sul. Queridos, o filho de Davi já veio. Eu quero dizer para você nessa noite, o filho de Davi já veio. Quem é, pastor? É Jesus Cristo, meu irmão. Filho de Davi, filho de Abraão, filho das promessas, filho de Deus. Filho de Deus, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, subiu aos céus, e ele se assentou à direita de Deus, onde ele reina. E o povo do filho de Davi é um povo que é composto agora, não somente pelos judeus, mas, irmãos, por aqueles que creem nele, mas a todos quanto receberam, diz a palavra de Deus. Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles de todas as nações que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu te falar algo. Em Cristo Deus cumpriu essa promessa. O filho de Davi reina. Ele tem um povo e nós estamos reunidos debaixo dele. É por isso que hoje nós podemos dizer: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Deixa eu te falar algo. Se esse salmo se cumpriu profeticamente na igreja, podemos afirmar que a igreja só se torna um lugar de bênção se houver unidade. Unidade. Vamos estar juntos, vamos estar falando a mesma coisa. Se houver unidade, o óleo precioso vai descer da cabeça sobre todo o corpo. Se houver unidade, o orvalho que desce sobre o Monte Hermon vai cair também sobre o Monte Sião. Se houver unidade, e sempre que há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, aleluia, porque o aqui, ele se torna ali, por causa da bênção do Senhor. Que esse ali, irmãos, seja o aqui, hoje e sempre no nosso meio, na nossa casa, na nossa célula. Eu quero falar para você nessa noite que está me ouvindo, que perseverou aí nessa live, nos acompanhando. Há um óleo que o Senhor deseja derramar sobre a sua igreja. E eu ouço dizer, um óleo que o Senhor está derramando sobre a igreja. Há um orvalho que o Senhor deseja pulverizar sobre o seu povo. Por isso nós temos que defender ferozmente a unidade. Geograficamente, hoje, nesse momento, em alguns estados como o nosso aqui, por 2 semanas, nós geograficamente podemos estar separados, mas mantenha a unidade. A
a unidade do Espírito. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Primeiro, ande em unidade, irmão. Unidade para cima com a sua liderança, unidade com a nossa supervisão, unidade com o nosso conselho apostólico, unidade com o pastor Aloysio, unidade com o seu pastor, unidade com o seu líder. Segundo, depois pela unidade para baixo, irmãos, ensinando, corrigindo, guardando os irmãos, promovendo essa palavra de fé. Não tem uma palavra de desânimo, não tem uma palavra negativa, ok? Mantenha essa palavra da fé, porque nesse tempo de crise e grande dificuldade que o nosso país se encontra, cada igreja, cada célula, cada discipulado será testado na unidade. E eu tenho declarado ao Senhor, nós vamos ser aprovados na unidade. Eu sei o que Deus quer para o estado do Maranhão, eu sei o que Deus quer para São Luís, eu sei o que Deus quer para a videira aqui no Maranhão, para as videiras, eu sei o que Deus quer para a nossa igreja, eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu sei o que Deus quer para esse ministério, eu sei para onde eu estou indo, querido. Eu quero nessa noite te convocar, vem comigo, vamos juntos edificar a casa para Deus, edificar a igreja do Senhor, porque em alguns momentos nós não poderemos estar juntos geograficamente, mas se estivermos em unidade de espírito, o Senhor derramará a sua bênção sobre nós. Amém? Eu quero que você feche os seus